assumimos a presidência, era o 23º colocado dentre os 24 TRTs no quesito transparência. E a gente centrou muito, foi uma das prioridades da atual gestão, que a gente subisse substancialmente nesse ranking, né? E já subimos muito no ano passado e pretendemos subir ainda mais. E para isso a gente conta, doutora Larissa Matos, com a colaboração dos advogados, do Ministério Público e no ambiente interno, né, doutor Gilson Lacerda, que é um líder associativo, está participando aqui, bem sabe, a gente sempre deixou as portas abertas e o ambiente é o mais democrático possível. Então, todas as sugestões, elas são analisadas de maneira impessoal, né? Montamos uma equipe técnica, então nós atendemos essa equipe técnica em todos os quadrantes, né? Em todas as quadras da gestão tem sido assim desde o começo, né? Sem fazer diferenciamento entre magistrados e servidores e sempre tendo como bússola que a nossa grande missão é prestar um serviço de qualidade para o jurisdicionado. E contamos, para tanto, com a colaboração e também o foco naqueles que são essenciais à administração da justiça, destacando-se a classe 2 advogados, né? Então, tanto a gestão anterior como a atual da Associação Norte-Rio-Grandense de Advogados Trabalhistas pode, por exemplo, testemunhar que as portas da presidência do TRT 21, elas, desde que assumimos a presidência, sempre estiveram abertas, independentemente até de marcação de audiência. Se não estivermos ocupados com uma outra atividade que não possamos interromper, sempre recebemos. A mesma coisa, doutor Roberto Amorim está aqui também, que é da OAB, a mesma coisa em relação à comissão, né, da Advocacia Trabalhista, da Ordem dos Advogados. A mesma coisa em relação ao Ministério Público, ao Sindicato dos Servidores, à Astra, porque é aquela velha máxima, né? E temos aqui, registramos as presenças do doutor Livanildo, do doutor Fernando Cabral, né? Além de nossos servidores. É aquela velha máxima. Nós devemos ter transparência acima de tudo. Isso tem... e a máxima seria, quem não deve, não teme. Então, ao contrário, a gente toma isso como um instrumento para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Então, em nossa gestão, enfrentando, inclusive, posso dizer aos senhores, com muita tranquilidade, resistência de alguns colegas no pleno, mas conseguimos implantar sessões virtuais, agora sessões telepresenciais, e conseguimos fazer muito antes a transmissão pela internet de todas as sessões de nosso tribunal, né? Então, isso realmente não foi fácil, mas conseguimos convencer os colegas e fizemos também, demos esse passo, seguindo a orientação, inclusive, do Tribunal de Contas da União. Temos aqui o doutor Jeremias Balduino, que é o gestor do controle interno do TCU no tribunal, que pode também testemunhar que na presidência a gente sempre diz, tenham a liberdade total para a gestão, para a liberdade total para a emissão de opiniões técnicas, né? Tanto que, aproveitando aqui um pouco e falar um pouquinho rapidamente sobre o momento de crise sanitária que estamos vivendo, tanto que, quando o presidente da Amatra, né, nos procurou, quando a OAB nos procurou, quando a Anatra nos procurou no início dessa pandemia, e veja os senhores, em relação, por exemplo, Anatra e OAB, cada um com posicionamento diametralmente oposto do outro posicionamento. Então, a Anatra, naquela época, queria que houvesse uma suspensão total imediata. Já a OAB não queria que fosse assim. E para ambos, eu sempre disse, nós temos, graças a Deus, também foi um grande avanço do ano passado para cá, nós temos hoje, no TRT, um setor médico de excelência, que antes já era um bom setor médico, mas nós não tínhamos médico do trabalho, nós não tínhamos um gestor do setor médico com formação adequada, e hoje temos, né, recebemos um médico de São Paulo, recebemos um dentista para gerir o nosso tribunal,
Então, o passo a ser dado é o passo dentro, deixando qualquer vaidade de lado, né? E as vaidades atrapalham muito, por isso que a gente busca nunca se contaminar por esse sentimento tão pequeno. Então, buscamos o setor médico. E o setor médico é que tem nos norteado em todas as medidas, né, de prevenção em relação a isso. Mas, enfim, né, para não tomar muito tempo dos senhores, e eu sei que todos estamos eventualmente até mais ocupados hoje do que estávamos antes, né, como disse a presidente do TST numa reunião do Colégio Precol, um dia desse, disse que está trabalhando 18 horas por dia. E eu acredito plenamente. E tem dias onde eu, particularmente, trabalho não 18 horas, né, mas 12, 13, 14 horas diariamente, porque as demandas administrativas, elas cresceram, né, ao invés delas terem diminuído. Então, nós somos todos muito ocupados e eu vou aqui somente reiterar o agradecimento, no especial, à equipe de seu Vitor e Carla Mota, mas também Caio, Tarcísio, Adriano, Cíntia, o pessoal do setor específico, e registrar que nós temos 2 servidores, dentre tantos outros. Gilson, que é presidente da associação, acho que depois a associação deveria até fazer uma menção a respeito desses servidores, que são Marcos Sérgio e Herman Guilherme, que é o nosso secretário-geral, né? Acho que até o sobrenome, né, Herman? E é o doutor Herman Souza, que são servidores que chegam no tribunal todos os dias, às 8 horas da manhã, saem às 6, 7 horas da noite, sequer almoçam, se dedicando para manter a justiça do trabalho de pé. Estão agora lá no tribunal, é uma dedicação que é muito tocante para mim, né, enquanto pessoa, ver que temos pessoas comprometidas como esses 2 servidores. Mas todos os outros estão de parabéns, né? A gente tem tido realmente uma resposta excepcional de magistrados e de servidores. Agora, claro, existe uma variação em relação às pessoas. Então, já aconteceu de um advogado me ligar para reclamar de alguma coisa que aconteceu especificamente em relação a tal juiz, e a gente tem que ter paciência, e os senhores tenham certeza que da presidência a gente tem se guiado pelo trabalho dentro dos princípios, né, da administração pública, que é o famoso LIMPEI, legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e agora, mais que nunca, o I, de inovação. E de maneira muito austera, né? Nós temos aqui o presidente da associação, doutor Gilson, que pode testemunhar. Temos o presidente da associação dos juízes, doutor Igor, que também pode testemunhar. A gente tem sempre buscado, às vezes até não atendendo, né, a requerimentos, a pedidos associativos, mas buscado colocar o interesse público acima de tudo. E esse é um momento de união. Eu sempre digo que todos, advogados trabalhistas, MPT, servidores, juízes, todos estamos num mesmo barco de verdade. Então, essa audiência pública é muito importante para a gente continuar nesse caminho. É uma audiência voltada para a apresentação da proposta de identidade organizacional, ou seja, na verdade, trocando em miúdos, né, para apresentar as propostas do TRT, das suas grandes diretrizes, das suas grandes linhas mestras para os 6 anos seguintes, 2021, 2026. Né? Então, seria isso. Eu passo a palavra para o doutor Luciano Ataíde, que vai começar, e conforme já combinado, eu vou precisar me ausentar um pouquinho justamente para resolver outras demandas funcionais, mas estarão os senhores em ótimas mãos com o comando do doutor Luciano e a participação de todos. Obrigado pela atenção. E, mais uma vez, obrigado pelas presenças. Muito obrigado, presidente. Ressaltando a todos o apoio que recebemos da presidência desde o início, juntamente com os gestores da governança institucional e da coordenadoria de planejamento e de estratégia, para a realização dessa audiência pública, que conta
com uma determinação da Resolução 259 de fevereiro de 2020 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que determina que haja procedimentos participativos na construção do plano estratégico da Justiça do Trabalho. Então, esse apoio é fundamental, aí a presença do presidente do tribunal mostra o peso que essa temática tem recebido na sua administração, o que é muito importante para aqueles que, como eu e os demais colegas da equipe com quem tenho trabalhado, aqueles que acreditam que, de fato, essa questão do planejamento e da governança são elementos fundamentais para uma justiça célere, eficiente e comprometida com valores democráticos de transparência e de impessoalidade no trato da coisa pública. Então, dando sequência à nossa audiência, com a devida autorização do presidente, vamos passar agora para uma outra etapa, que é a apresentação exatamente das linhas do modelo de planejamento estratégico e construção do plano estratégico que a resolução mencionada faz, né? E essa apresentação ficará a cargo do diretor de governança institucional, o Dr. Disseu Monte de Holanda, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Eu projetei aí, em uma das janelas, os slides que vão ser utilizados nessa apresentação. Então, como o doutor Bento já colocou, e o doutor Luciano também reforçou, nós estamos, este ano, com um novo modelo de gestão estratégica na Justiça do Trabalho, que foi aprovada recentemente, em fevereiro, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que foi um marco, porque tivemos uma evolução significativa, a partir de um trabalho feito por um grupo de representantes dos tribunais e do Conselho, ano passado, inclusive com a participação de Carla Mota, nossa colega aqui do tribunal, e nós conseguimos finalmente ter um modelo único para toda a Justiça do Trabalho. Isso foi um grande avanço, porque nós evitamos que cada tribunal use uma metodologia diferente, tem um esforço individual, e com isso a gente vai fazer um trabalho todo alinhado de um planejamento nacional e respeitando algumas particularidades dos regionais. Mas foi um avanço muito grande nessa área de governança e de gestão estratégica. Então, eu vou citar apenas algumas diretrizes da resolução, porque elas são fundamentais, norteiam todo esse nosso trabalho, e elas estão previstas no artigo 3º, que é promover a estratégia como mecanismo de governança. Na atual gestão do CSJT, inclusive, a presidente deu um novo destaque a essa área de governança, porque é exatamente essa estrutura de comissões, comitês, que dão apoio à decisão, dão apoio à gestão das instituições, e que fazem isso de maneira colaborativa, multidisciplinar, ouvindo todos os segmentos da instituição. Isso tem sido efetivo no TRT 21, a partir do ano passado, na administração do Dr. Bento, e a gente tem praticado constantemente essa ideia de governança. O alinhamento da estratégia com o planejamento e execução do orçamento é uma coisa que parece ser lógica, mas havia uma desconexão. Historicamente, o planejamento institucional vinha da área orçamentária. E, a partir dos limites orçamentários, se definia o que seria executado. Todo o Poder Judiciário está evoluindo, não é só o TRT 21, para fazer o contrário. Primeiro, identificar, a partir desse trabalho da estrutura de governança, o que é que deve ser feito, o que é que precisa ser feito para atingir os objetivos, e, a partir daí, se encaixar nos limites operacionais e de execução financeira, do orçamento. Incentiva a gestão, por resultados e a comunicação da estratégia, é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos
comunicando a nossa estratégia no período inicial de construção de um novo ciclo de planejamento. E, como o doutor Bento colocou, o I, né, da inovação, que é uma coisa que, nessa época de pandemia, tem sido essencial. Nós estamos num momento crítico, onde as coisas estão acontecendo de forma bastante acelerada, e a inovação tem permeado praticamente todas as nossas ações, as nossas áreas do tribunal. Por fim, o desenvolvimento da gestão é bem alinhado à questão dos riscos. As decisões não com base em achismo ou com pensamentos individuais, mas por avaliação de riscos em todos os contextos, contexto político, contexto da imagem institucional, contexto da execução da estratégia, contexto normativo, né, de conformidade. Então, todos esses contextos estão sendo avaliados e serão avaliados no próximo ciclo também, para a tomada de decisão. Então, a construção, como falei, está sendo bem alinhada. Começa com o CSJT, que elabora a estratégia do Poder Judiciário. Em seguida, o CSJT faz o seu planejamento, é a fase que nós estamos tratando do planejamento da Justiça do Trabalho, não ainda do TRT 21. E, na sequência, o TRT elabora o seu planejamento estratégico com todo esse alinhamento de Poder Judiciário, Justiça do Trabalho e TRT. Então, no trabalho feito desde o ano passado, iniciado no ano passado, e finalizado agora em março, foram definidos os macro-desafios do Poder Judiciário. Esses macro-desafios servem para todos os 93, 97 tribunais existentes no país. Então, todos eles estão alinhados. A partir do macro-desafio do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho define a sua missão, que é o que nós vamos construir nesta audiência. Tá? E também, na visão maior da Justiça do Trabalho, se define a visão onde se quer chegar e os objetivos também da Justiça do Trabalho. Essa visão e objetivo ela será cumprida por todos os regionais. Cada regional não terá uma missão própria. A missão da Justiça do Trabalho será a missão do TRT 21. A particularidade começa a partir da visão, onde o nosso, guardadas as proporções as particularidades do nosso regional, quer chegar, porque as dificuldades são distintas. E como chegar, que são os objetivos que nós vamos traçar, e, na sequência, os indicadores e as metas, né, a partir dos valores institucionais. Então, isso tudo está começando a ser construído agora. Nós estamos nessa primeira fase da elaboração, da definição da missão, visão e valores, que nós chamamos de identidade organizacional, e, na sequência, terão várias outras etapas que toda a sociedade também vai ser instada a participar em audiências públicas, em pesquisas, e várias outras formas. Nós vamos, certamente, com a participação do gestor de método, do Tom Luciano, fazer esse trabalho. Então, para essa etapa, nós fizemos algumas reuniões com gestores do tribunal, foi um processo interno, onde coletamos uma percepção dos cenários atuais, uma prospecção para a Justiça do Trabalho, em particular para o TRT, e compilamos esse material, que será apresentado em breve, e estamos realizando a audiência pública para fazer a validação do que foi coletado internamente com a sociedade, né, com o ambiente externo bem representado aqui nessa audiência. Então, doutor Luciano, foi isso que me cabia, uma breve explicação. A resolução é muito didática, muito clara, a resolução 259 do CSJT, quem tiver interesse em conhecer, e a divisão de governança está à disposição, porque é um dos canais que o tribunal tem com a sociedade. A governança também tem esse papel de, além de elaborar a estratégia, de acompanhar a estratégia,
mas de receber as demandas e as percepções da sociedade para auxiliar na gestão do tribunal. Muito obrigado. Eu agradeço a contribuição do Dr. Liceu Monte de Holanda, que é o nosso diretor da Divisão de Governança Institucional. Claro, é um rápido apresentação do modelo. Eu coloquei no chat da audiência, aqui da videoconferência, o link para acesso à resolução 259, que, como disse o doutor Liceu, é uma resolução muito didática, enfim, apresentação de conceitos, definições, é bem interessante. E essa apresentação é importante porque é preciso continuar num esforço que a gente vem fazendo, um esforço difícil, necessário, de construir a cultura de governança entre os atores da justiça, não somente no que se refere ao público interno, que já é um grande desafio. Trazer juízes e servidores para a cultura da governança é um grande desafio. E o planejamento estratégico é um elemento fundamental da governança. Um grande desafio é nós pensarmos em alinhar todas as iniciativas, todas as iniciativas do tribunal em termos de ações, inclusive com despesas, ao que é planejado. Esse é um esforço imenso. Por quê? Porque evita exatamente aquilo que foi a grande crítica ao judiciário antes da emenda 45, que era a mudança de rumos a cada 2 anos. Então, pensou-se num planejamento de 5 anos, agora o planejamento já é de 6 anos, e a ideia é que esse planejamento discutido com a maior participação seja seguido pela instituição, o que não é algo fácil. Então, internamente, para que os participantes da audiência tenham ideia, a discussão interna agora é construir um modelo de projeto interno, né, do tribunal, que consiga alinhamento com esse planejamento, que é um outro desafio. É seguir, cada projeto tem que dizer qual é o valor, qual é a perspectiva, qual é o processo organizacional que esse projeto visa, por exemplo, executar. Então, o planejamento é uma área um pouco mais, um nível mais acima desse processo, que visa alinhar todas as ações da instituição às suas propostas de planejamento de largo prazo, ou pelo menos de maior prazo, porque, como cada administração só tem 2 anos, sofrimos os reveses das constantes mudanças de rumo. Então, dando sequência à nossa audiência, eu passo a palavra à doutora Carla Mota, coordenadora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica do Tribunal, para a continuidade da apresentação, com a resposta aos processos participativos internos e também as indicações para missão, visão e valores. Por favor, Carla, tem a palavra. Bom dia a todos. Disseu, por gentileza, você poderia projetar o slide? Obrigada. Bem, nós realizamos no processo interno do tribunal oficinas temáticas, onde os gestores das unidades e os magistrados, em geral, se reuniram com suas equipes e fizeram uma avaliação de cenários e fizeram também a análise de propostas para missão, visão e valores da Justiça do Trabalho Nacional, além de missão, visão e valores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Hoje, o que nós estamos avaliando aqui serão as propostas para a Justiça do Trabalho Nacional. No slide apresentado, nós podemos observar que foram, ao todo, 45 áreas que representaram o tribunal. Então, são 45 unidades, onde os 45 gestores reuniram suas equipes, discutiram e lançaram as informações. E as unidades de governança estratégica consolidaram os dados, isso foi apresentado internamente, e agora estamos levando a público para que sejam colocadas opiniões, sejam feitas sugestões e que seja feita uma construção coletiva do entendimento do que deve ser a visão do futuro e a missão da Justiça do Trabalho na ótica da sociedade potiguar, né, das pessoas presentes aqui, representantes das instituições do Rio Grande do Norte. Então, passando para o slide seguinte, nós apenas pontuamos aqui o que é missão.
missão é a razão de ser da organização, é o propósito, a finalidade. Ela identifica o negócio da organização, o papel que ela representa ao atuar, o impacto que a organização tem no ambiente, qual é a competência essencial da organização, e ela deve conter uma estrutura que no slide seguinte nós podemos ver que ela deve conter o que é feito pela organização, então, o que a Justiça do Trabalho faz, com que diferencial ou de que forma isso é feito e a quem ela serve, para alguém. Então, nós trouxemos como referência a missão para o horizonte 2015-2020. A missão que foi elaborada para esse período, para a Justiça do Trabalho, foi realizar justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. No slide seguinte, nós trazemos 5 propostas que foram elaboradas a partir das contribuições de todos os servidores e magistrados participantes dos processos participativos. Então, essas propostas serão postas aos senhores, às entidades aqui presentes, poderão comentar sobre elas, sob condução do doutor Luciano, e no momento seguinte haverá uma votação. A primeira proposta é a manutenção da missão atual, realizar a justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. A segunda proposta seria, em vez de realizar a justiça, promover a justiça. Seria promover a justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para uma sociedade mais forte e pacífica. Em essência, ela mantém a estrutura de conteúdo da anterior. A terceira proposta seria realizar a justiça e garantir a cidadania no âmbito das relações trabalhistas, contribuindo para a ampla compreensão sobre direitos e zelando pela observância dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Então, ela já é uma proposta mais abrangente que envolve outros elementos. A proposta 4 é colocada como promover a justiça no âmbito das relações de trabalho, assegurando a adequada solução dos conflitos e buscando alcançar o equilíbrio e a pacificação social. E a quinta proposta seria promover a justiça no âmbito das relações de trabalho, fortalecendo a cidadania e contribuindo para a paz e o desenvolvimento social. Então, pedimos aos participantes que reflitam e, na sequência, haverá um momento para a votação, que vai ser após as colocações das entidades de classe e dos interessados presentes que desejem se pronunciar. Na sequência, nós passamos para um segundo ponto a ser definido, que é a visão institucional. Então, a visão é o que a organização quer ser, considerando os limites estabelecidos em longo prazo e uma abordagem amplificada. Ou seja, o que nós vamos definir hoje aqui é o que queremos que seja a Justiça do Trabalho Nacional no ano de 2026. Esse é o nosso objetivo, chegar lá. Então, aonde queremos chegar? Como queremos ver essa justiça em 2026? Então, em termos de componentes, a visão precisa transmitir uma noção da direção, aonde nós estamos indo, uma noção de descoberta, o que nós queremos encontrar, e uma noção de destino. Como é que nós estamos sendo contemplados, considerando o contexto, o ambiente onde nos inserimos. Então, também fizemos a consolidação de dados a partir da pesquisa e das reuniões setoriais e apresentamos inicialmente a visão para o horizonte 2015-2020, que é ser reconhecida perante a sociedade como instrumento efetivo de justiça célere e comprometida com a garantia dos direitos decorrentes das relações de trabalho. Então, o primeiro componente é a questão do reconhecimento pela sociedade, porque a justiça existe para dar esse suporte, entregar e atender demandas da sociedade e a justiça do trabalho especificamente no que concerne as relações trabalhistas. A questão da instrumentalização, ela se posiciona, a justiça do trabalho, como um instrumento de justiça célere, comprometida com a garantia dos direitos. Então, essa questão de garantia dos direitos é uma orientação muito forte. E o foco realmente são as relações de trabalho. Então, a partir da compilação de dados,
nós trouxemos 5 propostas. A primeira é a manutenção da proposta atual. A segunda é ser reconhecida perante a sociedade como instrumento de justiça, comprometida com a garantia dos direitos recorrentes das relações de trabalho. A terceira proposta é ser reconhecida como instituição essencial e comprometida com a segurança e a garantia dos direitos decorrentes das relações de trabalho. A proposta 4, ser vista como um instrumento efetivo de justiça, comprometida em atingir a pacificação nas relações de trabalho. E a proposta 5, ser reconhecida como instituição essencial para a promoção da justiça nas relações de trabalho e comprometida com a valorização da pessoa humana. Então, esse primeiro momento é um momento de apresentação desses conceitos e, após as falas das entidades, nós voltaremos e serão dados alguns minutos para a reflexão e posterior votação. E um outro componente que faz parte da identidade organizacional, o terceiro componente, são os valores organizacionais. Então, os valores são os atributos nos quais a organização acredita e que norteiam quanto ao que é aceitável ou não, esperado ou não. No levantamento que foi feito, conforme apresentado no slide seguinte, verificou-se que os 8 valores são considerados atualmente ainda como relevantes e válidos. Então, a nossa proposta é de recondução, caso não haja nenhuma discordância com relação a isso. Então, os valores a serem mantidos para o ciclo 2021-2026 para a Justiça do Trabalho Nacional seria celeridade, inovação, acessibilidade, efetividade, ética, valorização das pessoas, comprometimento e responsabilidade socioambiental. Nos estudos realizados anteriormente, foram identificados outros valores que serão, no momento seguinte, em outra audiência que será realizada, alocados à Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Então, isso será posto no momento seguinte. Eu gostaria de repassar para o doutor Luciano a palavra para a continuidade da audiência. Muito obrigado, Carla. Agora vamos ouvir as entidades que foram convidadas, pedindo a todos que quiserem por uma objetividade em relação ao tempo, como a gente está no esforço de fazer, porque a nossa experiência tem sido a seguinte: os eventos telepresenciais eles são mais desgastantes do que os eventos presenciais. Então, a gente tem procurado primar pela objetividade. Já estão presentes e confirmados aqui na audiência o presidente da Amatra 21, doutor Igor Sanches, o procurador-chefe do MPT, doutor X. Thiago Medeiros Neto, e eu aguardo aqui pelo chat a indicação, não sei se o doutor Roberto Amorim vem representando a OAB, de quem falará pela OAB e também pelos servidores, CIAST ou Sintrajurne. Aí eu gostaria que no chat me esclarecesse somente isso. Então, inicialmente, vamos começar com a Amatra e depois o MPT. Então, dou a palavra inicialmente ao juiz de trabalho, Igor Sanches, presidente da Amatra 21, por 5 a 10 minutos. Boa tarde, doutor Luciano. Bom dia, doutor Luciano. Boa tarde, bom dia a todos. Vou ser breve aqui em relação às minhas palavras. Eu gostaria só de enaltecer o tribunal por essa audiência pública. É um marco muito importante, um marco democrático dessa gestão que oportuniza toda a sociedade de participar da visão do tribunal e da missão que a gente tem em promover a justiça. Eu quando falo dessa visão no 2021, 2026, a gente está passando por uma mudança, na verdade, tecnológica muito, muito grande, e eu acho que essa inovação é a palavra que está em foco neste ciclo. As transformações são rápidas e a justiça também tem que acompanhar essa transformação, principalmente
na área tecnológica, nas mudanças das relações sociais e possibilitando a promoção da justiça, inclusive nesses campos, em áreas que antigamente não eram pensadas pela legislação. O outro campo que eu me preocupa muito, e a administração também está preocupada, é na centralização e na uniformização dos gastos orçamentários em relação à justiça também. Eu acho que é uma padronização, eu acho que esse período de pandemia mostrou que a gente pode otimizar esses gastos com a adoção de medidas unificadas entre os tribunais e medidas que possam otimizar nossas relações com o dinheiro público. Uma medida também que me preocupa, e eu falei isso na audiência do ano passado, e a gente ainda não tem uma certa mudança, é em relação à efetivação da execução. A missão na efetivação da execução é essencial para o jurisdicionado e para as partes, e eu vejo isso com pouca importância diante das metas trazidas pelo Judiciário Nacional. Então, a gente, nesse período de pandemia, está vendo a importância de uma execução ativa dentro das varas e dentro da promoção de meios de subsistência às partes também. Porque se não fosse a execução nesse momento agora, muitos advogados não tinham como manter seu sustento. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão também mais forte da efetividade das prestações jurisdicionais, da efetividade das nossas decisões, de valorizar um pouco mais, na medida do judiciário, essa área da execução. Acho que ela é de pouca importância quando a gente vê as metas, as missões, os marcos estabelecidos pelos judiciários e até as distribuições dos servidores em relação a essa missão cumprida. Então, eu agradeço essa oportunidade de fala e gostaria de enaltecer o tribunal em relação a esse marco democrático de possibilitar a toda a sociedade essa visão e repasso a palavra aí, doutor Luciano, para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Igor. Agradeço as contribuições. Realmente, os desafios são enormes em trabalhar com planejamento estratégico, mas acho que a presença das entidades e de todos aqui hoje mostra que há um caminho, que há uma esperança que a gente consiga avançar no desenvolvimento dessa cultura da governança do planejamento. Muito obrigado pela participação e pelas palavras. Vamos ouvir agora o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor X. Thiago de Medeiros Neto. Doutor Luciano, Ataíde, a quem eu saúdo em seu nome, os demais magistrados que participam dessa videoconferência, minha saudação aos advogados, aos servidores, todos aqueles que estão aqui conosco. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar a importância do planejamento estratégico. Nós tivemos essa experiência no Ministério Público do Trabalho já há uns 7, 8 anos atrás, e ao longo do tempo da sua execução e com os ajustes necessários e com o empenho e o compartilhamento, né, e a revisão desse planejamento, creio que gerou bons frutos e eu diria uma mudança de atuação e uma mudança de encaminhamentos internos e externos na atividade do Ministério Público do Trabalho. Então, diante dessa experiência que nós já vivenciamos aqui, eu queria ressaltar o que eu chamo de 3 olhares e 3 movimentos que devem necessariamente ser objeto de preocupação do tribunal nesse momento. O primeiro olhar, eu chamo, é o olhar para o usuário externo. Aqui eu estou falando da advocacia privada, principalmente, e da advocacia pública,
do Ministério Público do Trabalho, também como usuário externo, da Defensoria Pública e das próprias partes interessadas que integram os processos, e também terceiros que eventualmente são chamados, como peritos, né, como contadores e outras pessoas que colaboram no âmbito dos processos. O que eu chamo desse olhar para o usuário externo, fazendo uma simetria com o que nós estamos vivendo hoje, em que a regra maior diante do coronavírus é testar, testar e testar, para se poder medir, para se poder ter uma visão estratégica da movimentação do vírus nas camadas sociais, né, nos locais onde deve haver maior ou menor isolamento. Eu diria, com simetria a essa orientação aqui para nós, que nós devemos ouvir, ouvir e ouvir. Nós devemos dialogar, dialogar e dialogar. E, por último, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Esse é o primeiro olhar. Eu acho que o tribunal, a partir, né, desse movimento, em que eu tenho que reconhecer que nessa gestão tem sido né, um viés bastante positivo do olhar para o usuário externo. Né? Eu recordo aqui os grandes problemas no início do PJE que foram gerados, porque o PJE foi gestado de forma endógena, né? Não ouvia os usuários externos, que eram partes tão importantes quanto, né, os integrantes do Poder Judiciário, juízes e servidores. Então, eu acho que isso é importantíssimo, compartilhar, ouvir e dialogar. Não para que o usuário externo imponha algo, mas para que o usuário externo mostre a visão daqueles que demandam, né? Mostre as dificuldades daqueles que demandam, e proponham, né, e sugiram, compartilhem, às vezes, soluções que não passam pela visão do tribunal, e não por incompetência ou por erro, mas muitas vezes porque é a visão de quem está, né, trabalhando no dia a dia e sob a perspectiva externa, que pode ajudar na busca de soluções e se encontrar melhores caminhos. Então, esse seria o primeiro olhar. O segundo olhar, que eu acho fundamental, e que isso também foi muito importante no Ministério Público do Trabalho, é o que eu chamo do olhar interno. Fazer com que haja a adesão, a participação e a aderência a essa identidade organizacional que se pretende e a esse plano estratégico. E estou falando aqui não necessariamente apenas dos servidores, estou falando essencialmente dos magistrados, de primeira e segunda instância. Nós vivenciamos isso nas nossas funções do Ministério Público do Trabalho, desde o Procurador do Trabalho, o estágio probatório, passando pelo Procurador do Trabalho, pós-estágio probatório, chegando no âmbito do Procurador Regional e dos subprocuradores gerais do trabalho. Se não houver, por parte do tribunal, esse estímulo para que haja essa adesão e aderência de toda a magistratura, a visão estratégica não vai funcionar. E essa forma, ou essa estratégia em si, para trazer a adesão, né, do judiciário, ela é fundamental. Eu diria que seria o mesmo que transformar ilhas de jurisdição em arquipélagos e, num segundo momento, transformar arquipélagos num continente, para que haja, por parte de quem quer que atue na Justiça do Trabalho, a identificação de um judiciário que não seja compartimentado, ou seja, que não seja ilhado em razão das instâncias, ou em razão da natureza de trabalho mesmo, né, intra-instâncias. Isso eu entendo fundamental. E, portanto, o terceiro passo que eu acho, e o terceiro olhar nessa visão estratégica que a Justiça do Trabalho está buscando, é o olhar da execução. O planejamento estratégico, a identidade organizacional, ela é dinâmica. Ela nunca será estática. E esse dinamismo é próprio de um planejamento estratégico, diante daquilo que acontece interna e externamente. Então, certamente o que nós estamos pensando hoje no planejamento estratégico é diferente do que pensaríamos
no início de janeiro ou em dezembro. Estamos numa realidade totalmente diferente. Estamos diante de uma imprevisibilidade, né, em tudo, né, no que diz respeito, né, à nossa atuação, à nossa locomoção, né, ao nosso trabalho e também ao que vai acontecer nas relações trabalhistas daqui por diante. Portanto, esse dinamismo, né, essa perspectiva de adaptabilidade, ela é fundamental. Portanto, terminando, eu diria que esse terceiro olhar e esse terceiro movimento, ele está no que eu chamo de execução. A execução é o que altera os caminhos para dar certo, é o que muda o rumo para poder encontrar o caminho mais adequado. E isso só existe, como eu disse, quando você tem o olhar do usuário externo, né, compartilhando, ouvindo e dialogando, e quando você tem a aderência, a adesão e o estímulo, certo, aos participantes, né, internos, servidores, estagiários terceirizados também e magistrados principalmente. Então, eu acho que são 3 olhares, 3 movimentos fundamentais para isso, e creio que iniciar esse planejamento estratégico, essa identidade organizacional, chamando a todos nós que estamos aqui, que não integramos, né, o Tribunal Regional do Trabalho, é um começo alvissareiro. Eu acho que é uma abertura e mostra o grau de percepção e de compreensão para a importância desse primeiro movimento. Então, era isso. E digo que, da parte do Ministério Público do Trabalho, né, como sempre, o Tribunal contará todo o empenho, toda a colaboração necessária para que isso possa dar certo e que para essa construção seja uma construção efetiva, dialogada e que tenha, eu diria, mais do que isso, para que tenha e também não é só o estímulo, é para que tenha a vibração de todos nós, em cada momento, em cada fase da sua realização. Então é isso, eu quero saudar, portanto, a iniciativa do Tribunal e agradeço esse chamamento, né, tão precioso hoje, que diz respeito à função jurisdicional. Nós é que agradecemos ao procurador-chefe, Dr. X. Thiago, pelas contribuições. Eu acho que esses desafios, que também devem ser desafios do Ministério Público e são desafios de qualquer instituição pública hoje, que é internalizar a gestão gerencial, a administração pública científica 2.0, né, essa questão da introdução dos elementos de governança, que o planejamento é um elemento central. Então, agradeço por demais a participação do Ministério Público. O doutor Roberto Amorim disse que não está devidamente autorizado pelo presidente da OAB, mas ele sendo presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas, a Comatra, eu concedo a palavra ao doutor Roberto Amorim para a manifestação pelos advogados. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, agradecer a palavra que foi concedida. Para mim é sempre uma honra estar falando entre advogados, juízes, desembargadores, servidores, o representante do Ministério Público. Eu já há algum tempo não mais sou o presidente da Comissão de Advogados Trabalhistas, passei o cajado para o nosso colega advogado, doutor Paulo Eduardo, mas aqui faço minhas palavras em nome de toda a advocacia, a quem eu me incluo, a advocacia trabalhista especializada, e ressalto também a grande relevância desse encontro para tratar de assuntos tão importantes para todos nós que militamos nessa área. No tocante às práticas do tribunal, e como já explanado pelo doutor Igor, me traz também uma grande preocupação essa disposição sobre os processos em fase de execução, porque historicamente a gente sempre teve um déficit nesse setor, né, e isso
nos traz muita preocupação, porque nós temos visto que os processos judiciais trabalhistas eles tramitam de uma celeridade extrema na fase de conhecimento, mas quando de fato a gente chega nos processos de fase de execução, temos visto um declínio temporal, o que tem acarretado grande insatisfação dos nossos clientes e uma elevada reclamação nesse período de execução. Sei que a execução não é fácil, envolve muito trabalho de inteligência, mas era muito importante que a gente pudesse olhar com os olhos de uma preocupação nessa fase, até porque o objetivo do processo é uma satisfação do bem pretendido, né? E a satisfação só é plena quando a gente consegue entregar aos nossos clientes aquele bem que foi perseguido por muitos anos, né? Quero também aqui ressaltar uma grande preocupação que tem afligido toda a advocacia, não só o nosso escritório, mas tenho conversado com muitos clientes sobre algumas práticas que, em tempos de pandemia, sei que é uma obrigação nossa trazer métodos e mecanismos novos de aplicação da norma processual, mas eu tenho recebido alguns reclames de alguns colegas advogados e tenho sentido na pele também algumas dificuldades quanto à aplicação da medida que tratou sobre as audiências telepresenciais. E aí também eu acho que seria algo que a gente poderia dar uma melhor aplicação prática a esses mecanismos, para que a gente tenha, ao fim e ao cabo, uma efetividade procedimental, né? Porque a própria regulamentação, ela traz que quando demonstrado a incapacidade técnica para a realização, e aí eu digo mais voltada à questão da instrução processual, as partes elas possam apresentar essa reclamação, essa dificuldade devidamente fundamentada, e o que nós temos visto é algumas resistências para a aceitação dessa situação, o que nos causa uma grande dificuldade perante os nossos clientes, de incerteza, né, quanto ao deferimento, porque nós temos visto que, infelizmente, tem sido ignoradas essas regras, e aqui não quero tecer nenhuma crítica a nenhum operador do direito, nem nenhum juiz, nem servidor, nem advogados, mas que a gente possa ter um olhar um pouco clínico, até porque nós não estamos acostumados com isso, e são momentos desse tipo que me traz uma certa reflexão de como aplicar. Eu sei que é uma realidade, nós estamos aqui num ambiente totalmente virtual, é uma realidade, isso vai ser de fato praticado não só no setor judiciário, mas como em todo o setor. Mas o que a gente tem que entender é que nossa cultura, a gente ainda não está preparado tecnicamente, e não digo os advogados, porque eu creio que grande parte, a grande maioria, está preparado, porque já vem atravessando essas dificuldades junto aos seus clientes. Mas o que eu falo é diretamente o jurisdicionado, diretamente aquele trabalhador, muitas vezes tem uma certa baixa renda e tem uma dificuldade. Então são esses dois pontos que eu acho que queria trazer uma certa preocupação da advocacia nesse sentido, e gostaria mais uma vez de agradecer a palavra que foi concedida. Muito obrigado, doutor Roberto. Eu acho que suas preocupações, suas contribuições são importantes. Essa audiência mesmo era considerada pela equipe uma experiência, portanto é uma audiência experimental, e nós só fechamos o material para apresentação minutos antes, porque durante toda a noite, toda manhã estávamos vendo a melhor maneira de interagir com os participantes de maneira telepresencial. Quer dizer, esse é um desafio para todos em qualquer atividade que façamos agora nessa situação de isolamento social decorrente da pandemia.
Então, assim, suas contribuições foram vidas. Há uma preocupação eu posso dizer, da presidência do tribunal e da corredoria em relação a todas essas questões. Estamos dialogando. Na segunda-feira houve uma reunião com juízes, mas isso faz parte também de uma visão de instituição. Eu acho que não foi comentado aqui pelo Disseu nem pela Carla, mas estamos trabalhando também no levantamento dessa contingência toda para criar um plano de emergência no futuro, se isso voltar a acontecer. Tudo isso está sendo pensado e planejado. Mais uma vez o planejamento aparece aí, para que numa situação como essa, de uma calamidade como a gente vem passando, a instituição esteja mais bem preparada, esteja pensando em algumas soluções emergenciais que atendam melhor às suas funções e seus propósitos. Então, eu creio que sua participação foi muito boa, né? Eu indago ao Gilson se ele gostaria de falar em nome da Astra 21, em nome dos servidores. Gilson. Bom dia a todos, bom dia, doutor Luciano, bom dia, doutor Alberto, os colegas servidores. Marcelo, o presidente da Astra, me pediu, se tivesse oportunidade, pediu primeiro para participar da audiência, se tivesse oportunidade de algum questionamento, a gente se pronunciar. Aproveitando o doutor Beto, quando estava presente, fez um elogio aos servidores, a Marcos Sérgio, a Herman, uns elogios muito bem colocados. Aqui, em nome da Astra, em nome dos colegas, também parabenizamos esse trabalho intenso que os dois estão fazendo, e também parabenizamos a todos os servidores, parabenizamos ao tribunal pelos meios que tem disponibilizado, as ferramentas, o pessoal da TI, todo mundo a desempenhar esse trabalho que nós estamos tendo à distância, essa coisa nova, mas que uma adaptação que para mim está sendo até rápida. O desempenho, pelo menos da minha unidade, pelo que eu tenho conversado com os servidores, muito bom, né? E mesmo que isso tenha sido feito de última hora, de surpresa, que é uma urgência, uma emergência que nós estamos passando, não houve um planejamento para isso, mas mesmo assim, eu acho que fruto do planejamento que o tribunal tem desenvolvido, o prestígio que o tribunal tem dado e a autonomia aos setores como TI, tem nos proporcionado a desempenhar um bom trabalho. Sei que o conhecimento, a parte de audiência está um pouco prejudicada, mas os juízes todos aí, os magistrados e as equipes das varas, estão dando todos os esforços para amenizar esses prejuízos, essa demanda, e realizando alguns procedimentos, juntamente com os advogados, intimando parte, colhendo provas, e fazendo o que é possível ser feito nos processos, e agora com as audiências, as teleaudiências que estão começando, e nos casos que é possível, estão dando certo. Quanto ao planejamento estratégico em si, em nome dos servidores, eu fui uma pessoa que sempre vim dessa área da administrativa, sempre trabalhei com administração e sempre fui fã de planejamento. Parabenizo o tribunal pelo pouco tempo que a gente começou a dar importância a isso, e os objetivos e os números que nós já alcançamos com isso, nosso nível de organização. Acho que comparado para o meio, acho que nós estamos bem, estamos evoluindo e vamos crescer. Como o doutor Igor falou, acho que a parte que Carla apresentou, eu acho que está muito bacana. Essa parte da execução, não sei como isso constava aí, mas é um fator que, na primeira instância, precisa de uma atenção maior. Eu sei que, por exemplo, no meu caso, eu fico muito à vontade, porque os magistrados da minha base são muito voltados para a execução, mas eu falo em números gerais de execução, uma coisa que precisa de a gente achar soluções para ver se viabiliza os processos mais rápidos, processo de execução. Quanto ao que o doutor Igor falou, que eu também compartilho, eu acho que essa experiência também ela vai nos ajudar para a questão dos gastos. Né? Uma coisa que sempre se falou em planejamento, e a gente se reuniu, se debateu sobre os gastos gerais, os
gastos de custeios, os gastos gerais da administração, e eu acho que esse momento agora vai até nos ensinar algumas formas de economizar esses gastos. Por mais era parabenizar o tribunal, não só pelo planejamento estratégico, essa iniciativa tão louvável que nos dá uma segurança, que nos dá norteia para o futuro. Parabenizar o tribunal pelo momento que nós estamos passando e pelo apoio que nós estamos tendo por parte do tribunal, por parte da administração do tribunal, e parabenizar os colegas servidores todos pelo esforço. E a gente está vendo que em alguns setores a produtividade tem até aumentado, né? Tendo em vista que você está em casa e às vezes o trabalho é uma terapia para esquecer outros problemas. Obrigado pela palavra e bom dia a todos. Obrigado, Dilson. Eu agradeço. É importante a participação dos servidores. O presidente já tinha dito isso na abertura e muitos já reforçaram ao longo da audiência. Acho que houve um empenho, uma dedicação, uma sensibilidade, um espírito público de todos para que o resultado desse trabalho em regime extraordinário fosse muito positivo. Eu acho que os desafios ainda são grandes. Acho que esse desafio de interação com o ator externo ao tribunal, que são os advogados, partes testemunhas, esse é o desafio que começa a partir do dia 25, especificamente, quando está autorizado o retorno de audiência de instrução. Mas é claro que o que fizemos até aqui tem muito a ver com a dedicação de magistrados e servidores, e o apoio também da advocacia e do Ministério Público, porque as notícias que tem, de sessões do tribunal, as sustentações orais por videoconferência, são todas notícias excelentes, de grande colaboração, e alguns ajustes vão ser necessários, algum aprendizado vai ser necessário, alguma evolução será necessária, para que nós possamos construir realmente uma alternativa que promova a justiça, que continue a distribuição da atividade jurisdicional, ainda que com algumas restrições, durante todo esse processo extraordinário de isolamento que nós estamos passando, e que, a rigor, na data de hoje, não há ainda sinal de retorno a uma normalidade. Então, estamos vivendo um novo normal, que é interação por esses canais, essas plataformas, e ainda bem que elas existam. Se elas não existissem, a gente não poderia sequer estar realizando não só essa audiência pública, mas pouca coisa estaria sendo feita. Bom, eu tinha imaginado com a equipe que nós teríamos aqui um limite de 11h30, né? Como a votação é algo relativamente rápido, em 10, 15 minutos nós fazemos a votação, eu pergunto aos presentes se alguns dos convidados e participantes queriam ainda usar da palavra, que sinalizasse aqui no chat, que teríamos ainda uns 5 minutos para conceder uma ou duas falas rápidas, se alguém quisesse falar. Se não, passaríamos ao processo na verdade, de colaboração dos presentes com a construção do planejamento da Justiça do Trabalho, com a escolha de um daqueles textos da missão e da visão que nós apresentamos. Então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu peço a Carla ou a Disseu que projete aí, por favor, Disseu, a tela novamente da missão, para que a gente possa proceder à votação por meio do chat. Doutor Luciano, eu creio que ninguém se manifestou para falar. Sim, vamos, eu estou só aguardando pronto, a projeção. Bom, pessoal, então, assim, o que é que eu peço a todos os presentes? Nós gostaríamos da colaboração de vocês na escolha de uma dessas propostas, tá? Então, elas vão ficar aí durante alguns minutos, e eu peço que votem no chat escolhendo uma só.
Acho que já podemos passar para a visão agora, não? Estamos anotando todo o chat, no chat fica registrado. Acho que nós podemos passar agora para a visão. Todos já votaram? Acho que todos já votaram, né? Vou projetar então as opções para a visão, por favor, Dicil. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? A gente pede que os participantes escolham apenas uma proposta e votem no chat. Vamos aguardar alguns minutos. Bom, eu acho que todos já votaram, né? Pelo menos aqui não visualizei mais votações no último minuto aqui. Bom, se todos já votaram, antes de fazer o encerramento, eu queria antecipando meus agradecimentos ao apoio que tenho recebido como magistrado gestor de metas por parte do diretor da Divisão de Governança Institucional e por parte da coordenadora de Gestão e Planejamento Estratégico do Tribunal, passar a palavra para ambos na sequência, Dicil primeiro e depois Carla. Antes de eu fazer o encerramento, apenas para as considerações finais. Por favor, Dicil, depois Carla. Bom, mais uma vez, essa experiência foi excelente, né, de ouvir a participação de todos vocês. Por exemplo, do que houve ano passado, como eu comentei, nossa primeira experiência de audiência pública. Nós temos essa perspectiva de, durante esse ano, fazer várias outras, durante a construção desse planejamento 2021, e vai ser um grande desafio de um período de tanta mudança, tanta instabilidade em várias áreas, a gente projetar 6 anos, né, no futuro. Mas a gente vai tentar coletar o maior número de percepções, já estamos fazendo isso, internamente, externamente, para que a gente possa fazer um planejamento inicial da melhor forma possível, mas como o Dr. Xixo falou, a execução vai ser fundamental, em especial neste novo ciclo, porque mudanças ainda vão ocorrer bastante até o final deste ano e no próximo exercício. Então, é um trabalho difícil, mas que nós estamos avançando e temos tido vários grandes resultados
na instituição, como já houve lá no Ministério Público do Trabalho. Eu agradeço a participação de todos, coloco novamente à disposição a Divisão de Governança, com a reduzida equipe, Cíntia e Fabiana, somos nós três lá, tentando implementar essa nova visão, uma unidade nova no tribunal, mas que tem tido todo o apoio, tanto da administração como dos juízes auxiliares, para desempenhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e um bom dia. Carla, por favor. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela participação de todos, da equipe da CEGES, com que eu trabalho diretamente, com o Augusto, o Caio, o Adriano, a Ioana, agradecer à DGI, com quem nós trabalhamos lado a lado, mas agradecer com um destaque especial ao apoio que a área de estratégia e governança tem recebido da presidência e do magistrado gestor de metas. A postura que o doutor Luciano tem adotado vai muito ao encontro do que o doutor Xisto colocou, que não adianta apenas os servidores estarem convictos da relevância da estratégia para o desenvolvimento do tribunal, porque as decisões são tomadas na alta gestão, no pleno. É fundamental que os magistrados tenham conhecimento dessa relevância e que deem continuidade às iniciativas, né? Como se falou no início, o doutor Luciano, na abertura, comentou que os ciclos eram mais curtos de planejamento, hoje são ciclos mais longos, são 6 anos de horizonte, mas são 6 anos de horizonte de tempo que são geridos a cada 2 anos por uma equipe diferente na presidência. Então, é muito importante que esse senso institucional da gestão do tribunal, a gestão da justiça, permeie todas as equipes gestoras que vierem no futuro, porque o plano não é da gestão, é um plano do tribunal, é um plano da justiça do trabalho, em prol do jurisdicionado. Todos nós vivemos e trabalhamos a serviço do jurisdicionado. É interessante destacar também essa questão da preocupação com a execução. O tribunal já consta com um projeto voltado para essa questão, mas certamente no planejamento 21-26 será um destaque, que iniciativas podem ser adotadas e outras medidas para promover a finalização e a entrega à sociedade do objetivo. Porque isso vai além, é muito importante que fique claro que isso vai além da competência dos magistrados e do suporte das equipes técnicas. Porque é uma questão de limitação que existe com relação ao devedor, né? Como acessar o devedor, como fazer que ele pague, como conseguir efetivar a execução de uma maneira adequada. Então, esse é um olhar, em termos de competência interna, de agilidade, nós percebemos que o tribunal tem ido muito bem nos resultados referentes ao ano que foram alcançadas todas as metas da Justiça do Trabalho, todas as metas da Justiça Nacional pelo tribunal, 100% das metas foram alcançadas. Mas, em termos de produtividade, quando se vai para o olhar da questão da execução, realmente merece uma atenção diferenciada e destacando uma vez mais as palavras de Dr. Xisto, além do olhar para dentro e para fora, nós temos que olhar para o ambiente, né, para os acontecimentos e irmos nos adaptando a ele. Como o doutor Roberto mencionou, a dificuldade enfrentada pelo jurisdicionado é alguma coisa que precisa se pensar numa maneira de prover meios tecnológicos ou acesso a esse jurisdicionado que não tem condições de acessar a tecnologia para ter a sua questão atendida. Eu acho que o papel da advocacia é muito forte nesse sentido, porque o advogado ele tem mais acesso tecnológico e pode funcionar também como suporte, e, logicamente, os tribunais procurando facilitar essa comunicação. Então, o Gilson
destacou que está percebendo, né, que tem percebido a evolução da gestão estratégica, e isso é uma coisa que realmente nós temos conseguido evoluir nessa área. As áreas de estratégia e governança têm conseguido evoluir pelo apoio dos magistrados, porque nós contamos com o apoio de uma gestão que compreende a relevância dessa área. Então, agradeço pela atenção de todos e pela oportunidade de fazermos uma solução coletiva tão bonita. Muito obrigada. Obrigado, Carla, pelas palavras de fechamento muito pertinentes, né? E tanto Carla como Disseu citaram as suas equipes, citam as equipes também reconhecidas pelo magistrado gestor de metas, e eu acho que pela própria audiência pública, por todo esforço para chegarmos até aqui. A palavra, eu peço que todos acionem as câmeras, que faremos aqui um registro fotográfico. O Disseu lembrou aqui que a gente tem que fazer um registro fotográfico, fica melhor fazer um mosaico aí com a participação de todos para a documentação da audiência. Enquanto vão se preparando para bater essa foto e a palavra final de encerramento, só uma palavra que eu queria deixar de esperança, e essa palavra é de perseverança. Nós precisamos perseverar. Planejamento estratégico começa lá atrás com a Resolução 70 do CNJ, mas quem acompanha de perto isso sabe a luta que tem sido. Então, assim, essa audiência nos enche de esperança em continuarmos na resiliente perseverança, sendo bem pleonástico mesmo, de continuar esse trabalho que é bastante difícil, bastante árido, mas eu acho que essa equipe e a participação de todas as entidades aqui mostra que a gente está no caminho certo. Então, Disseu, você, por favor, veja aí o que é necessário para fazer essa foto final e daí a gente encerrar, ok? Eu só fazer com outra tecnologia, para não ficar sujeito só à gravação do Google Meet. Disseu, você tem que fechar a apresentação. Você tem que interromper a apresentação, Disseu, para poder fazer isso. Já está registrado. Deu certo? Deu sim, já registrado. Tá bem. Então, com renovados agradecimentos à participação de todos, eu declaro encerrada a audiência pública e desejo a todos um excelente dia. Obrigada, até logo.